Ora, muito bom dia. Hoje venho com um novo bonezinho de algodão, veio da China, com um logotipo que é o meu escudo, com o manto das armas de Isabela Católica. As pessoas que têm a ordem de Isabela Católica, eu sou comendador com placa, comendador de número, é a seguir a Gran Cruz, têm direito a usar este manto, que é um manto interessante. Portanto, isto é uma coisa bonita e uma das minhas filhas deu-me esta coisa, uma Lacosta, que é para condizer com o meu nome, também sou Costa, mas tem uma cor salmão que eu não sei se gosto muito, porque faz-me lembrar o Rosinha. E o Rosinha tem a ver com rosa, arredondar a saia e tal. Na verdade, Minas de La Panasquier. Não sei se gosto muito. Mas enfim, experimentei, a primeira vez que ponho. Se tiver muitas críticas à Panasquier, nunca mais vai pôr. Mas enfim, vamos lá então. Agora coisas sérias. O que é que eu vou falar hoje? Vou falar hoje de um aspecto importante, que é, dizia não sei quem, outro dia, um comentário muito a propósito, não há imprensa independente, a imprensa é toda ideológica, não há imprensa independente, não se consegue em Portugal ter uma... Ora bem, vamos lá ver se começamos bem. Começamos bem academicamente, embora hoje não seja academia, começamos bem. Nada é independente. Nada, nada. Não há nada que não tenha ideologia, nada. Até os 10 mandamentos têm ideologia. Portanto, esta ideia peregrina de que há independência, seja onde for, é uma ideia que não vai a lado nenhum. Não vai a lado algum, para ser em bom português. Não vai a lado algum. Ou seja, nada é independente. Nada é neutro. E ainda bem que não, porque o nosso chefe, não é o tal senhor que tem o risco ao meio, uma barbinha, e que viveu há 2000 anos, disse assim, sede quente ou frio, porque se fordes mornos, vomitar-vos-ei da boca para fora. Portanto, esta coisa da meia dose, do meio termo, não é muito boa ideia. Não é muito boa ideia, pelo menos como decorre destas palavras. Mas enfim, eu percebo o que é que as pessoas querem dizer. Não há imprensa que não seja de esquerda. Isso é outra conversa. Toda a imprensa é de esquerda. Isso é outra conversa. Independente não significa nada. O que significa é que para o nosso lado não há nada. Bom, o que é que eu vou fazer hoje? Vou mostrar às pessoas que com a imprensa fofinha é possível retirar conclusões diferentes daquelas que lá estão escritas. Portanto, é isso, esse exercício que eu vou fazer hoje. Como é que, de uma imprensa fofinha do centro, pseudo-civilizada, se conseguem tirar leituras de direita? Vamos começar. O que é que eu fiz? Peguei em 3 jornais que já passaram, para não estar a fazer publicidade aos que saíram neste fim de semana, que é chato, não é? Também dava, mas achei que era melhor ir buscar uns velhos, que tenho aí guardados, que ainda não deitei fora, e fazer este exercício com jornais que já passaram de prazo, não é? Com semanas e semanas. Aliás, as notícias já passaram todas de prazo. São sempre notícias da véspera, de algum tempo. Bom, e o que é que eu fiz? Peguei no jornal O Sol, de 26 de julho, peguei em 2 expressos, um do dia 6 de junho e outro já não sei, 21 de junho, para fazer o exercício. E vou começar pela leitura, pelo aquilo que lá vem e depois pela leitura possível. Capa do jornal Sol de 26 de julho de 24. Toxicodependência dispara. Não são palavras minhas, atenção. 10 mil novos consumidores num só ano. 10 mil novos consumidores. Segundo o ICAD, passámos a ter 45 mil toxicodependentes, sobretudo na zona da Grande Lisboa. Muito bem. Isto é tudo notícia. Quem consome, a maior parte são portugueses, originários, fragilizados e carenciados, leia-se marginais urbanos, e depois imigrantes, da onde? Cucu, do Paquistão e do Nepal. Ora bem,
E o que é que consomem? O que é que consomem? Em primeiro lugar, crack. Crack é muito bom, porque dá cabo dos fusíveis, dá cabo das sinapses todas do cérebro, é uma coisa muito interessante. Heroína, também é muito bom para matar as pessoas. E anfetaminas e metanfetaminas. Quanto custa? Quanto custa ser drogado? Não é de borla, nada é de graça, não há almoços de graça. Quanto é que custa ser drogado? Em média custa 150 euros por dia de ser drogado. Ou seja, se não gastar dinheiro com mais nada, não come, não toma banho, não se veste, não calça, não nada, não fuma, só com droga, gasta 4.500 euros por mês por drogado. Como é que um marginal e um pobre consegue ser permanentemente drogado? A notícia está lá, também responde. Recorrendo à prostituição, à criminalidade e, segundo o RASI e a PSP, o aumento da criminalidade, por exemplo, numa só zona, Ramalde no Porto, não é só em Lisboa, aumentou 40%. A criminalidade aumentou 40%. E como é que os pobrezinhos e os marginais pagam isto? Recorrendo à prostituição e, portanto, contraem. Isto é ainda a notícia. A SIDA VIH. Segundo a notícia, o senhor presidente Moedas diz que os crimes estão a aumentar de uma forma catastrófica e precisa de mais polícias. Já lá vamos depois. E que, enfim, o clamor por mais polícias é por todo lado. Pronto. O que é que se tira daqui? Só isto? Não. Queria-se aqui o seguinte. Os membros do governo estão a mentir aos portugueses. Ui, não está cá, não, mas está cá. Mas sai daqui. Ou seja, quando os senhores membros do governo, não digo quem são, vêm a público dizer é mentira que haja aumento da criminalidade em Portugal, é mentira por causa da imigração, é mentira. O jornal O Sol desmente, porque diz que vieram a crescer aos portugueses que já eram toxicodependentes, estrangeiros que emigraram para Portugal, designadamente os paquistaneses e os nepaleses. Malta do Hindustão. Está a ver? Como apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. Pois é. Afinal, o governo está a mentir aos portugueses. A imigração trouxe mais crime. Mais crime? Mas aqui não está escrito que é mais. Não, mas o tráfico e colaborar no tráfico de drogas perigosas, proibidas, como estas, crack, heroína e anfetaminas, é o que diz o artigo, é crime. Cuidado. E, além do mais, a seguir, para subsidiarem os 4.500 euros por mês que é preciso para manter um toxicodependente, recorrem à prostituição, crime, e contraem a SIDA, ou seja, vão agravar o Sistema Nacional de Saúde pago pelos senhores, e também aumenta a criminalidade, como diz o próprio jornal, 40% só em Ramalde. Portanto, meus senhores, cuidado, porque o que o governo vos anda a dizer é falso. Falso. A imigração provocou um aumento de crimes em Portugal. Ai, que alegria tão grande, não é? Pronto. Os senhores gostam? Paciência. Vamos a outra notícia. Também do mesmo jornal, aqui de El Rei, que as novas regras da imigração prejudicam as empresas. Há mesmo um senhor que tem a lata de dizer eles vão emigrar na mesma, com leis ou sem leis, quer que se lixe, vai haver mais imigração clandestina. E isto é o agente do capital financeiro apátrida a falar. Ou seja, nós, empresas que compramos o Alentejo, que compramos a indústria frutícola, etc. e tal, precisamos de trabalho escravo ou muito barato em épocas sazonais. E, portanto, deixem entrar a imigração, porque durante 12 meses por ano
São vocês que pagam o Serviço Nacional de Saúde, são vocês que pagam a educação. Agora vão criar cursinhos para 1000 imigrantes perceberem de hotelaria. Isto é extraordinário. Bom, depois, para serem explorados pelo sistema hoteleiro. Não é? E a seguir, quem é que paga os cursinhos? Os senhores. E depois, a seguir, não é verdade, naqueles 2 meses nós exploramos e o sistema deixa de subsidiar, mas no resto do ano subsidiam o Serviço Nacional de Saúde dos imigrantes e a Escola dos imigrantes e tudo dos imigrantes. Muito bem. Portanto, isto é uma grande alegria ter sobrepopulação. Já percebemos para quê, disse um jornalista muito conhecido do Grupo Expresso, que é irmão de um ex-primeiro-ministro, não me lembro agora do nome, disse que daqui a uns anos Portugal vai ficar da cor dele, vai ficar assim mais escurinho, porque isto do país vai ser um país ainda mais escuro e mais mestiço. Mas com este andar tem mesmo que ser, não é? Como dizia o outro. Bom, mas há aqui outra coisa que também é engraçada, é que isto coincide com o que disse o Balsemão, que eu já gravei no último dia, não é? A destruição de uma nação no sentido cultural por invasão. Vejam o meu último vídeo. É uma coisa que já não me vai afetar porque eu já estarei morto, mas as políticas que eu apoio já não terão efeito sobre mim. Muito interessante essa declaração. Portanto, o patronato está de acordo com os trabalhadores. Não, é interessante, é bom que a gente veja qual é a ideia. A ideia é destruir a nacionalidade, é destruir a lógica dos patriotas. Aqui este senhor até tem o deslato de dizer que a ideia é mesmo acabar com a última raça dos colonizadores e não sei o quê. Fica-lhe bem, ficam-lhe bem esses sentimentos. Se não fossem os colonizadores, ele não existia. Bom, vamos então. Vamos ver notícias que se tiram. Agora vamos ao Expresso. Expresso, 21 de junho. Não fui eu que disse, está no Expresso, no dia 21 de junho. Os portugueses compram por dia 33 mil embalagens de antidepressivos e similares. 33 mil embalagens por dia. E diz a notícia, estou a inventar, que em 10 anos este consumo aumentou 80%. Bom, só em 2023 venderam-se, com receita médica, venderam-se nas farmácias 12 milhões de embalagens de antidepressivos, 10 milhões,4 de ansiolíticos e similares e 5 milhões de embalagens de antipsicóticos, o que faz uma totalidade de 27,4 milhões de embalagens para uma população de 10 milhões de habitantes. Entendendo que eu não tomo antipsicóticos, nem nunca tomei, nem vou tomar nunca, nem antidepressivos, nem ansiolíticos, alguém anda a tomar os meus, não é? Bom, estatística, aquela história do frango, não é? Se um gajo come um frango inteiro e o outro não come nada, forem medidos estatisticamente, cada um comeu metade. Bom, qual é a relação disto? Ninguém, isso é que já não vem na notícia. Mas não tem. Mas eu vou propor para alguém que esteja interessado. Qual é a relação disto com a decadência da prática religiosa? Qualquer prática religiosa. Qual é? Não é preciso ser católicos, podem ser protestantes, podem ser outras coisas. Prática, vida com prática religiosa. Qual é a relação? Não se diz. Qual é a relação com a insegurança das ruas? Não está feita a estatística. Com a guerra, não está feita a estatística. Com o encarceramento obrigatório durante o Covid-19, não está feita a estatística. Mas há uma correlação, garanto-vos eu. E como alguém disse no fim da Primeira República, da desgraçada Primeira República, a nação está doente. Neste caso, a nação está doente espiritualmente e fisicamente também. A solução não é... Ainda não se falou do consumo de álcool. E não se fala aqui da diversão permanente, daquilo que são os vícios incutidos na população, como seja a internet excessiva, a diversão permanente, a jogatana,
Eu fico alarmado com a quantidade de pobres que eu vejo a comprar jogos de azar ao balcão dos restaurantes. Mas, enfim, com a música, a falta de silêncio, etc. Portanto, meus senhores, a nação está doente com a colaboração da nação. Não vale a pena estarmos a achar que só há maus de fora. Os maus aproveitam, mas nós todos, por isso é que as nações têm que ser julgadas no século, por isso é que Deus castiga Sodoma e Gomorra e não só os sodomitas individualmente. Bom, muito bem, portanto temos aqui mais uma notícia interessante que merece uma estatística que não está feita. Vamos continuar. Educação e inclusão. Esta maldita palavra da inclusão, eu fico doente, mas enfim. Então, uma grande alegria, porque só em Aveiro 12,7% da população já é estrangeira. Que felicidade! Já temos 12,7% da população estrangeira. Ou seja, qualquer coisa como 16 mil habitantes. A maior parte são brasileiros, depois ucranianos e depois africanos. Que alegria tão grande. E, portanto, agora temos que incluir isto tudo na educação, e o que significa rebaixar a educação, naturalmente, mais uma vez, e, portanto, estão a ver que numa notícia de educação se tira um dado estatístico importante para a gente perceber o estado em que isto está. Muito bem. Ambiente, página 18. Só 7% do PRR para a seca do Algarve foi executado. Só 7. Portanto, ficaram 93 por fazer. O que é que isto significa? Significa que, tendo sido o Algarve um bastião do PS e hoje não sendo, vão-se lixar, em primeiro lugar. E significa que o PS é especialista em incompetência. É o que está aqui escrito. Só 7% do PRR para a seca, que é um problema urgente, que é um problema vital. O consumo de água foi executado, significa que os governos socialistas foram redondamente, escabrosamente incompetentes. Isto não está escrito, mas a conclusão dá para tirar, não é? Bem. Economia do Expresso, página 6. Le Pen e Trump são um problema para os brancos centais. Ponto de interrogação, é uma pergunta. Le Pen e Trump são um problema para os brancos centrais? Não sou eu que faço a pergunta. É o jornal Expresso Economia, página 6. O que é que acham? A resposta não está lá, mas eu explico qual é a resposta. A resposta é... Primeira resposta é uma pergunta. Quem é que manda nos bancos centrais? É o Deep State. Quem é que manda no Deep State? É o capital financeiro apátrida. Portanto, a pergunta devia ter sido feita de outra maneira, que é: a eleição de Le Pen ou de Trump são um problema para o capital financeiro apátrida que manda na economia e manda nos bancos centrais? E a resposta... E nos fantoches, que são estes que respondem pelo capital financeiro. Claro que sim. É claro que sim. Por isso é que eu fiz a profecia que provavelmente o senhor Trump não chega a ser eleito. Vão arranjar uma falcatrua eleitoral, vão arranjar uma convulsão, vão arranjar um segundo atentado, vão arranjar qualquer coisa, ou a guerra arrebenta antes. Também penso que os russos não têm um interesse enorme que ele seja eleito. Gostava muito mais de ter lá um pateta, não digo como quem, mas um pateta alegre, ou então uma pateta, também dá. Pode ser um ou uma. E, portanto, para não haver discriminação, não é? Tem que ser uma ou uma pateta. E qual é a vantagem do pateta? É que o pateta é domesticado pelo capital financeiro e o Trump não é. O Trump faz parte do capital financeiro, mas é um doido que pensa pela sua cabeça. E isso é que é a raiva completa, não é? Portanto, provavelmente não chega a presidente, não sei, isto é uma lógica minha, pode ser que eu esteja completamente enganado. Mas é evidente que Le Pen e Trump são um problema para os bancos centrais, um gravíssimo problema, porque são patriotas, porque são nacionalistas, porque são pela paz a rápido custo, a preço rápido. E hoje em dia há muita gente que não está interessada na paz.
Revista do Expresso de 5 de julho. O cerco a Paris. Conclusão realista. Não é minha. A França está à beira de uma guerra civil. É óbvio, não é? A França está à beira de uma guerra civil. E porquê que será? Será por causa dos fascistas? Será por causa dos turistas? Será por causa de outra coisa acabada em istas? Não, não, não. É por causa da invasão. Por causa da invasão, é evidente. A invasão e a quinta coluna. Vão ver o vídeo que eu já fiz com a invasão e a quinta coluna. Segunda conclusão, interessante. Macron já era. Portanto, aqueles diziam que o Macron é que era o anticristo. Coitadinho do Macron, casado com um homem tão feio, uma senhora tão feia. A meia dose globalista tem os dias contados. Portanto, eu pus aqui um comentário. Um candidato anticristo a menos. Coitado do Macron. Enfim, bom, não vale a pena. Caderno número 1, página 5. Todos contra o Chega no debate da polícia. Da esquerda à direita, todos... Aspas. Da esquerda à direita, todos viram neste debate uma tentativa de aproveitamento político do Chega. Não há direito. Isto é uma coisa de aproveitamento político. O que é que se tira desta notícia? Os senhores aprendam a isto, fazer isto, não é? Esta análise é interessante. Tira-se o seguinte. Os polícias lesados têm a razão. A causa que o Chega defendeu é justa. Azar. Os centrismos globalistas não querem gastar dinheiro com polícias. Não acham que valha a pena. Porque os polícias, embora, como diz o seu Moedas, chamem a polícia. É preciso mais polícias. Mais polícias. Terceiro ponto, o Chega meteu o golo. Foi arauto único das causas nacionais dos lesados. Pronto. Qual é a lógica do centrismo e do esquerdalho globalista? Globalistas, no plural. É assim. É preciso mais polícias em número. O que é preciso é muitos polícias. Mas os polícias devem ser treinados. Os polícias estão-me a ouvir. Amigos polícias, por amor de Deus, digam, se for mentira, desmintam-me. Que é para o público dizer assim: este gajo é maluco, é um exagerado do caraças, não é? Os seus guardas que estão a ouvir, respondam. A polícia são jovens que devem ser treinados para levar porrada sem resposta. Para levar porrada sem resposta. Uma vergonha. Para ser ofendidos e mal pagos. Os coitadinhos são os marginais. Os pobrezinhos revoltados e os criminosos e os delinquentes são os coitadinhos. Ainda hoje vinha uma grande notícia num jornal de hoje, apanhado um gajo da GNR que tinha bombas ou explosivos no carro, vai ser julgado, é assassino. Esta é que é a lógica do meio termo. É preciso bater na polícia. Mas como o povo quer mais polícia, nós arranjamos mais polícia e treinamos para eles levarem cuspidelas na cara, porrada, facadas e não se queixarem. Subsídios também não temos para lhes dar, mas como não há emprego, os gajos aceitam. E a maior taxa de suicídio é para as polícias. Filhos de um cabaz de... Agora não digo o que é que estou a pensar. Os senhores acham isto bem? Acham que isto vai a algum lado? Eu, se fosse polícia, sabia o que ia fazer um dia mais tarde. Mas agora não digo, estou calado. É para não me fazerem mais chatices com o que já tenho. Revista do Expresso, 21 de junho. Entrevista a Bernard-Henri Lévy. A Europa vive uma espécie de tentação para o suicídio. 50 anos de escrita e cinema vê na escalada do extremismo um falhanço pessoal. Oh, coitadinho. Queixa-se do avanço da extrema-direita, dos populismos que correm rapidamente e a única solução para a França é a criação de um bloco de forças centristas, leia-se, do socialismo em liberdade. Ora bem, o que é que se tira daqui? Tira-se daqui o seguinte, que estes imbecis do centro e da esquerda não perceberam
ou não querem perceber, ou querem fazer que não percebem, que a imigração desregulada, a destruição da educação, o wokeismo e o marxismo cultural, a destruição das forças de segurança, forças armadas e forças policiais, a destruição da família e o inverno demográfico, tudo em conjunto, convocou a um descalabro que acontece sobretudo em França, mas não acontece só em França, acontece sobretudo em França, que é a causa da emergência da extrema-direita. A extrema-direita é um efeito, não é uma causa. A extrema-direita é um efeito. O que é que estes gajos acham? Que as pessoas são todas estúpidas? É uma consequência. A zona alemã que veio do leste tem a maior captação de votantes da extrema-direita que há na Alemanha. Porquê? Porquê que será? Os que nasceram do lado de lá são maus? Os que nasceram do lado de lá têm genes fascistas, é isso? Ou são as causas sociais, marginalização, de prejuízo em que os colocaram, que os fazem revoltar-se pela única via que eles veem que é possível para contrariar um sistema obeso, opressor e permanente. Não será isto? Portanto, como veem, meus senhores, isto é um exercício de jornais do centro, esquerda, liberais, conseguem-se tirar conclusões das afirmações que eles produzem, mas que não investigam com mais profundidade. Quando me dizem que não há notícias independentes, que não há cabeças independentes. Se a vossa cabeça for independente, garanto-vos que fazem como eu e sacam deste lixo, desta propaganda em forma de papel ou em forma eletrónica, conclusões que são mais interessantes para aqueles que querem perceber o presente para atuar no futuro. Muito obrigado.